Vendas. Então, hoje a gente vai conversar sobre modalidade de vendas, processo de vendas realizado nas empresas, quais que são as etapas do processo de vendas. Por mais que a gente não tenha conhecimento ainda sobre os processos de vendas, toda venda passa por esses processos de forma consciente ou inconsciente. Mas, claro que esses processos estudados, preparados, planejados, eles vão ocorrer de uma forma muito melhor e ter uma possível conclusão de venda mais assertiva. O nosso objetivo aqui é proporcionar estratégias e táticas para conduzir a atividade de vendas nas empresas de vocês, nos negócios de vocês. Então, a gente já conversou anteriormente sobre compra de qualidade e venda de qualidade, mas reforçando. A venda de qualidade é o objetivo central da atividade comercial, venda de qualidade, que é aquela onde o cliente vai comprar uma quantidade considerável e a um preço satisfatório. Só que é uma quantidade e preço satisfatório para ambas as partes, não é só para um lado da história, é para os dois, para a empresa, para o vendedor, né? E do outro lado, para o cliente. A conquista de uma venda de qualidade, ela passa por uma negociação inteligente. A gente fala negociação inteligente, mas é aquela negociação com jogada de cintura, preparada, né? Tendo como princípio estabelecer um nível positivo de interatividade com o cliente. Lembrem, muito importante, que pessoas compram de vendedores que elas gostam. Então, assim, se você não gerar uma empatia com o teu cliente, é menos provável que ele vá adquirir o que você está vendendo. A proximidade com o cliente vai ser construída ao longo do tempo, né? A partir de uma confiança mútua. Ali no primeiro contato, o cliente tem pouco conhecimento sobre você, no momento ali de apresentação, no momento que você se vê pela primeira vez. Então, você precisa preparar esse campo para que ele se sinta à vontade contigo e você precisa sempre se basear em comprometimento e o que você falar para ele, você precisa cumprir. Você precisa ir demonstrando aos poucos que o que você fala, você cumpre, né? E aí, esse bom relacionamento vai ser baseado nesse comprometimento e na lealdade entre ambas as partes. Ambos os lados prometem e cumprem com o que estão negociando. E cada nível de relacionamento com cada tipo de cliente vai exigir um comportamento específico, que são as modalidades de vendas. Não estou dizendo aqui que que você vai deixar de lado os seus valores. Não é isso. Você sim vai utilizar os seus valores em todos os momentos de um processo de vendas, né? Todos os momentos que a tua empresa estiver atuando, enquanto ela existir, você vai utilizar os valores. Mas existem clientes que são mais fechados, clientes mais abertos, clientes brincalhões, clientes mais jovens, clientes mais velhos. E você precisa encaixar essas modalidades de vendas conforme a necessidade apresentada no momento. Então, tem cliente que vai te buscar por uma necessidade consultiva, onde ele simplesmente vai te procurar para ter a tua opinião sobre aquele determinado assunto. A gente pode pensar muito claramente nas consultorias, né? Eles mantêm um contato permanente com os clientes enquanto existem essas necessidades. Diferente da venda transacional, da modalidade de vendas transacional, que é aquela que é imediata, que é para resolver problemas de imediato. E são essas necessidades que surgem aqui, por exemplo, precisa comprar um tênis, a pessoa só entra ali uma única vez para comprar um tênis e depois não volta mais. Existem ainda essa modalidade de vendas. E a ideal que a gente tem que buscar com o maior número de clientes nosso possível é a modalidade de vendas empreendedora. Por quê? Porque ela é uma modalidade com princípio de apoio para esses novos problemas e
atendimento e necessidades. Então, a venda, a modalidade de venda empreendedora, ela tem como base, como foco, pensar no relacionamento contínuo, que é aquele onde você não está simplesmente negociando com alguém naquele exato momento. Você está negociando com alguém, mas você já está demonstrando para ela que você tem interesse em manter um relacionamento com ela, para que no futuro você demonstre para ela que você quer que ela continue interagindo com a tua empresa, mesmo depois daquela venda realizada. E isso vai gerar o processo de fidelização desse cliente, que é muito importante para as nossas empresas se manterem. Porque o que acontece? Existem empresas, principalmente no mundo digital, que surgem, elas vendem, faturam a 100 mil no mês, né? Estoura com um produto, fatura 100 mil, daí no outro mês fatura 50 mil, no outro mês 25 e vai caindo pela metade, as pessoas não param de consumir até que a empresa some do mercado. Essa empresa, comparada a uma empresa que começou vendendo um faturamento ali de 25, no outro mês vendeu 25, no outro mês vendeu 25, no outro mês vendeu 30. O que acontece com essa outra? Ela tem a tendência de crescer. Por mais que não seja um estouro de faturamento inicial, ela está construindo um relacionamento com esses clientes que ela tem. Então, é muito melhor que você vá construindo esse relacionamento do que você agir com a venda transacional, que é aquela imediata que só se dá no momento. Essa modalidade de venda praticada vai refletir o teu perfil de comercialização e você pode adotar elas conforme o teu cliente. Você pode escolher trabalhar só com um tipo de modalidade, você pode escolher trabalhar com os 3. Então, isso você vai encaixar conforme o teu cliente que está ali e conforme a necessidade que tem naquele momento. Mas lembrem-se que a empreendedora é a que a gente mais tem que tentar conquistar com os nossos clientes. É aquela que vai construir confiança, que vai construir realmente um relacionamento. Processo de venda. Agora que a gente já entendeu ali a modalidade, a gente pula já para o processo de venda, que é aquele que eu falei que toda empresa faz, mas nem sempre bem planejado e não consegue visualizar isso que está acontecendo. Na verdade, toda venda passa por esse processo, né? E esse processo, ele vai direcionar desde o primeiro contato até a conclusão, que é ali, planejamento, ele começa no planejamento, ele vai para o processo de abordagem, vai passar para a apresentação. O que é planejamento? Planejamento é você planejar as etapas seguintes, prever as coisas que podem acontecer e quais possíveis soluções você pode tomar quando acontecer essas objeções. A abordagem é o momento que você vai ter o primeiro contato com o cliente, que você vai chegar, conversar com ele, como que você vai interagir com ele nesse primeiro momento. E dentro da abordagem, você vai entender o que ele precisa, porque aqui você vai fazer o processo de sondagem. É aquele momento que os vendedores perguntam o que a pessoa precisa e compreendem o que ela realmente precisa. Compreendido o que a pessoa precisa, depois que você conseguiu interpretar qual a necessidade dela, você vai para a fase de apresentação, que é onde você vai mostrar o produto ou o serviço que você tem, que se enquadra com as necessidades que aquela pessoa tem, né? E aqui dentro da apresentação, a gente vai ver que precisa direcionar essa apresentação mostrando características e associar essas características a benefícios para esse cliente que vão resolver o problema que ele mostrou para você na abordagem. Concluída a apresentação, vai surgir a etapa de solução, que é a etapa de objeções. Por quê? Porque depois que você faz uma apresentação para o seu cliente, é muito provável que ele vá ter dúvidas, se ele tiver interesse no seu produto. Então, ele vai te fazer perguntas, ele vai dizer, mas esse preço não está legal, essa condição de pagamento não está legal, esse produto tem tal funcionalidade. Então, nessa hora, muito vendedor entra em pânico e não sabe o que fazer, porque, puxa vida, ele está me fazendo perguntas, está dizendo que não quer e não sei o que fazer agora, né? Ele diz que não quer, estou aceitando o não e estou ficando na minha. Por quê? Porque o vendedor tem
não só o vendedor, né? As pessoas, no geral, têm essa tendência a dificuldade de lidar com a rejeição. E nessa etapa, é bom a gente pensar que a objeção, se ela vier do cliente para nós, se a objeção vier, é porque existe interesse de compra. Então, fica muito mais fácil visualizar e passar por essa etapa se você entender essa objeção dele como interesse em compra, vontade de adquirir aquele teu produto, de conhecer melhor. E para construir uma relação de confiança, conduza o processo de vendas com base em clareza e objetividade das possibilidades apresentadas. Então, é o que eu falei já anteriormente, que a gente precisa manter... existe uma palavra certinha para isso? Não é congruência, é manter coerência, ser coerente. Depois de resolvidas as objeções, a gente passa para a etapa final, que é a etapa de fechamento de venda, que é onde você provavelmente vai ter que fazer algumas concessões, ou vai cobrar algumas concessões do teu cliente e vai realizar esse fechamento da venda. A gente vai ver estratégias dentro de cada nível e o que dentro de cada nível não, dentro de cada etapa. E o que a gente tem que planejar dentro de cada uma. Como que a gente deve, digamos assim, o que a gente poderia fazer para melhor conduzir cada etapa dessas. E o processo de venda é uma sequência lógica de ações que toda venda vai seguir. Então, como eu já trouxe, a etapa de planejamento é de preparação, né? O objetivo dela é preparar para as etapas seguintes. Aqui você prevê as possibilidades que vão ser enfrentadas durante a venda. Abordagem é o primeiro contato, aquele contato de aproximação. A apresentação é a exposição do que tu tem para oferecer conforme as necessidades, onde tu vai demonstrar o produto. A solução é o momento de lidar com essas objeções, sempre buscando contornar elas. É o momento que você precisa alinhar a necessidade do teu cliente com o benefício do teu produto ou do teu serviço. E, por fim, o fechamento, que é o processo de finalizar essa compra tendo o aceite do cliente, é a conclusão. Vocês podem ver que, eu falo de relacionamento contínuo, mas por que eu parei no fechamento? Porque essa é a etapa do processo da venda. O pós-venda, a gente já vai preparando durante todas as etapas, construindo esse relacionamento. Mas o pós-venda acontece depois da venda. Então, ele não é uma etapa do processo de vendas, né, efetivamente. O planejamento. Agora vamos um a um. Nessa fase de planejamento, a gente vai visualizar os cenários futuros, suas possibilidades, com o objetivo de preparar para a melhor condução de venda. E a gente tem que fazer isso olhando de dentro para fora da empresa. Ou seja, a gente vai ter uma visão primeiro da empresa, depois dos nossos produtos e serviços e depois do nosso cliente. Mas todos são importantes nessa fase de planejamento. Aqui a gente entende essas oportunidades e ameaças que podem aparecer. A gente também compreende as nossas fraquezas e forças. Vocês lembram da análise SWOT que a gente teve nas aulas de empreendedorismo? A análise SWOT, ela é usada muito dentro de um negócio, porque assim, a gente lida com oportunidades, ameaças, fraquezas e forças todos os dias dentro de um negócio. Todos os dias, sem exceção, em todas as situações. E a boa gerência consegue prever isso e agir na hora certa, né? Consegue ter uma boa reação quando isso acontecer. Então, aqui a gente aborda as estratégias que vão ser utilizadas nas próximas etapas e planeja as ações para os 2 pilares com influência direta em vendas. Então, nesse momento de planejamento, a gente também tem que ter foco em construir ações, planejar ações para os pilares, produtos e clientes. Primeiro, vamos falar dos produtos. O que a gente precisa se planejar em relação aos produtos? Características, benefícios. Cara, você precisa conhecer as características de produto que você está vendendo. Você é vendedor, você é dono da empresa, você precisa saber o que você está vendendo e por que você está vendendo e o que aquela pessoa pode ter de problema que vai levá-la a precisar adquirir o teu produto. Então, associe características, benefícios e vantagens do teu produto
para teu público. Você também vai fazer uma análise dos teus concorrentes, quais as vantagens e desvantagens deles em relação ao produto que você vende ou serviço. O que no momento da comparação do teu cliente chegar e dizer, mas eu gostei mais do produto que tem na loja ali do lado. Como que você vai agir em relação a isso? Se você tem um conhecimento do produto da loja do lado, você consegue fazer a comparação e mostrar para essa pessoa que as vantagens e benefícios que o teu produto ou o teu serviço oferece em relação ao outro, né? Pôr na balança e fazer uma comparação real. Não adianta a gente inventar comparações na hora, porque o nosso cliente conhece, ele é informado hoje em dia sobre características, benefícios e vantagens em qualquer plataforma que ele procurar informações sobre um produto. Principalmente o produto, né? O serviço é um pouquinho mais difícil de encontrar informações. Mas ele é informado, então você precisa estar mais informado que ele. E quanto aos clientes? Conhecer o histórico de compras, importantíssimo conhecer o histórico de compras do cliente, porque seja comprando contigo ou em outras empresas, porque tendo um conhecimento ao histórico de compra, você sabe de que forma que ele tem preferência de pagar, que tipo de produto que ele dá preferência. Você já consegue ir se conectando e conhecendo esse cliente para oferecer para ele o melhor produto, o melhor serviço que vai se enquadrar no perfil dele. Entenda as necessidades e problemas, como eu já falei, compreender necessidades e problemas que possam ser resolvidos pelo teu produto, pelo teu serviço, né? Pessoas compram benefícios. Então, conheça as necessidades para que você possa oferecer benefícios para ela. Se preparar para as objeções e respostas que os teus clientes podem ter. Então, às vezes eles podem vir com um não mais sutil, um não disfarçado de sim, ou eles podem vir com aquele não direto de que realmente não tem interesse no produto. Então, se prepare para tudo isso que pode acontecer, tenha, digamos assim, um roteiro. Não engesse a tua venda e o teu atendimento, mas tenha um roteiro para que você consiga se guiar através dele conforme for acontecendo as situações. Conheça também a participação atual que o teu cliente tem de compra na tua empresa e na empresa dos teus concorrentes. O quanto ele compra com a tua concorrência e o quanto ele compra contigo. Ele compra mais contigo ou mais com a tua concorrência? Se ele compra mais contigo, por que ele compra mais contigo? Ou com a concorrência também, o mesmo motivo. Por quê? E sempre esteja buscando estratégias para fazer com que ele compre mais, que ele se fidelize e se interesse cada vez mais em comprar mais do teu negócio. Agora que a gente planejou, a gente já entendeu o que a gente tem que planejar nas etapas seguintes, vamos entender o que acontece, quais as ações que acontecem nas etapas seguintes, para que daí sim a gente conheça ainda melhor o que nós temos que planejar para as etapas seguintes, como que a gente se prepara para elas. O melhor caminho para a realização de uma venda de qualidade vai passar pelo entendimento das necessidades e problemas do cliente, ou seja, entender qual a dor do teu cliente, qual a dor do teu consumidor. Nesse primeiro momento de abordagem, a nossa técnica principal vai ser criar um ambiente harmonioso, um ambiente em que aquele cliente se sinta bem em estar contigo, em negociar contigo, que você demonstre para ele receptividade, que você demonstre proatividade, ou seja, cliente, vamos imaginar uma loja de veículos, onde o cliente entra e quando ele entra ele vê geralmente lá esparramado na loja no fundo assim diversos vendedores. Ele pode entrar e ir direto para um carro olhar, que é o que a maioria faz, ou ele pode olhar e procurar, dar aquela olhada rápida e procurar
por um vendedor que possa atendê-lo. Nessa hora, você tem que se mostrar proativo, ou seja, o cliente está ali olhando o carro, levante e vá de encontro a ele. Vá cumprimentá-lo, vá recepcioná-lo. Essa hora de recepção, você precisa não ser invasivo, você precisa respeitar a forma que ele agir. Por exemplo, se o teu cliente estender a mão para te cumprimentar, você faz o mesmo de volta, né? Se prontificando, mostrando que você está pronto a atender as necessidades dele já desde esse primeiro contato. Quando for se aproximar, tem uma frase que você possa dizer de forma natural, né? Bom dia, como é que eu posso te ajudar? Meu nome é tal. Qual o seu, né? Gente, perguntem o nome das pessoas, não tenho vergonha de perguntar isso, porque o nome de alguém é o cartão de identidade dessa pessoa. Ou seja, qual o seu nome, né? Meu nome é Júlia. Então, Júlia, o que você procura? Utilize o nome da pessoa logo em seguida. Por quê? Isso já é uma tática que eu gosto de utilizar. Porque além da gente se sentir mais à vontade, mais acolhido, mais reconhecido, a gente se sente mais próximo daquela pessoa quando ela demonstra que ela aprendeu o nosso nome. Então, obrigada, Júlia. Tudo bem, Júlia? Né? Querendo ou não, isso traz essa sensação de pertencimento, de aproximação. É confortável isso. Outro detalhe que eu trago para vocês aqui, nesse primeiro momento de aproximação, é uma tática que eu gosto de usar. Eu trabalhei num salão como caixa ali, recepcionista e tal, e salão de beleza feminino, existem diversos tipos de público, né? Apesar de que a gente tem um público mais específico em cada negócio, existem diversos tipos de pessoas, né? Vamos arrumar essa frase para diversos tipos de pessoas. Se chegar um cliente que é mais jovem, como por exemplo, da minha idade, e demonstra ser uma pessoa mais aberta, eu já busco tratar essa pessoa pelo pronome você. Mas, se entrar uma mulher com pelo menos 35 anos ou mais, num dos primeiros contatos de conversa que eu vou ter com ela, eu vou chamá-la de senhora. Por quê? Porque eu tenho 23 anos. Não é muito pior eu ser desrespeitosa, faltar com a educação, né, digamos assim, chamando de você, do que eu chamar de senhora. E aí tem gente que brinca, essa senhora tá no céu. Senhora não, você tá acabando com a minha imagem. Daí você contorna de uma forma... Eu, pelo menos, gosto de contornar de uma forma bem simples, né? Desculpa, como que eu poderia, então, tratá-la? Você gostaria que eu tratasse por você? A pessoa vai dizer. Tem clientes que eu atendia simplesmente sempre por senhor ou senhora, porque sempre demonstrou que era aquele o interesse, que era aquela forma que eles se sentiam bem em ser atendidos, por esse pronome, senhor, senhora, que é digamos assim, um nível, né, respeitoso. Mas isso é uma coisa que tu vai ter de contato ali no primeiro momento com o teu cliente. Por exemplo, meu pai tem 73 anos. Eu acho muito desconfortável se eu entro num estabelecimento com ele e as pessoas chamam ele por você. Nossa, é muito chato mesmo. Assim, por mais que ele nem ligue tanto, mas não sei, pode ser um tabu meu, mas essa forma de atender a pessoa é um momento que você tem que ter ali já no primeiro contato, para que depois não fique aquele negócio durante a negociação de chamo de você, chamo de senhor, chamo de senhora, né? Enfim, é um exemplo que eu trago aqui para vocês. Sempre prefiro mais educação do que menos educação, né? Se você vê que a pessoa está procurando por alguém, se ela disser que ela simplesmente está procurando por alguém, às vezes procurando por outro vendedor, indica o caminho com gentileza e dê a atenção que essa pessoa merece até que o outro esteja disponível para atender ela. Não é porque é cliente do outro que não é cliente teu também. É cliente do estabelecimento, é cliente do negócio. Então, você não vai tratar alguém mal simplesmente porque aquela pessoa preferiu ser atendida
por outro. E seja simpático, né? Seja sorridente, não assuste as pessoas sorrindo, mas demonstre um semblante de acolhimento quando essa pessoa estiver dentro do estabelecimento, estiver entrando em contato com você. E outra coisa bacana que a gente pode fazer presencialmente é caminhar na direção dessa pessoa, desse cliente, e cumprimentá-lo. Tá? E aí entra já, né, receptividade e proatividade nisso que nós falamos. E aí o terceiro comportamento de abordagem que o vendedor tem que ter. A gente fala o vendedor porque, assim, agora a gente está falando de vendas. Então, a gente aqui é tudo vendedor. A gente tem os nossos negócios, a gente tem que vender os nossos negócios. Ah, mas eu não trabalho no setor de vendas. Não, beleza. Mas se você tiver a oportunidade de vender o teu produto ou o teu serviço, tu vai vender o teu produto ou o teu serviço. Quando você vai contratar alguém, você tem que vender essa pessoa. Você tem que vender a tua ideia, os teus valores para essa pessoa que você está contratando. Ou um sócio, quando você está fechando um negócio, você precisa vender a tua ideia para esse sócio. Então, são táticas são táticas, né, que são utilizadas em todos esses processos de vendas. A gente se vende o tempo inteiro, né, para conquistar as pessoas à nossa volta. E o reconhecimento, que é quando você individualiza esse atendimento, né? Você vê o cliente, vai reconhecendo os comportamentos dele e individualizando o atendimento para que ele se sinta ainda mais confortável. Aqui você já faz a identificação das necessidades e dos problemas que esse cliente tem. Você vai procurar conhecer o máximo possível dele para que você mostre para ele na etapa seguinte o que você tem para oferecer que cumpre com o que ele precisa, que vai oferecer que vai solucionar essa dor dele. Daí a gente pode fazer isso com perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas abertas, dentro do processo de sondagem, que é isso que a gente faz nesse momento de abordagem, as perguntas abertas, elas identificam necessidades. Por exemplo, como nosso produto pode te ajudar? E as perguntas fechadas, elas vão confirmar as necessidades. Alguma vez você já usou um produto similar? Então, na primeira, a pessoa tem mais abertura para responder. Ela vai trazer mais informações. Na pergunta fechada, ela normalmente vai responder sim ou não. Você já usou alguma vez um produto similar? Sim. Já usou? Não. Né? E aí eu trago outras perguntinhas aqui para vocês. Por que razão considera nosso produto importante? Como pretende utilizar o nosso produto? Que características são importantes? Com que frequência utiliza no momento? Perguntas abertas, exemplos de perguntas abertas que vocês podem fazer para confirmar as perguntas, para identificar as necessidades. E daí, então, nas perguntas fechadas, que são as perguntas que eu vou trazer aqui agora, confirmar isso que eles te responderam, isso que você interpretou. Então, você interpreta pelas perguntas abertas e confirma com as perguntas fechadas. Seria importante a instalação do produto? A sua intenção é de utilizá-lo imediatamente? Está interessado em comprar os acessórios que acompanham esse produto? Por exemplo, né, vai comprar um carro, lá que nem eu dei exemplo, tem interesse em comprar um rádio? Por um carro, já sai com um carro multimídia, um rádio multimídia, né? O produto que tem atualmente satisfaz as suas necessidades? Sim. Ah, então por quê? Ou não? Por que não? Né? E aí a pessoa vai te trazer essas informações para você reconhecer a necessidade dela. A sondagem vai terminar quando você sentir que está seguro em identificar o que ela precisa e mostrar para ela o produto que você tem para oferecer em relação à necessidade dela. Então, tudo isso que a gente usa para reconhecer o produto para oferecer ou o serviço, a gente também já aproveita porque a gente vai tentar agregar itens a essa venda e agregar vendas futuras. Então, tendo um histórico desse teu cliente, você conhecendo, fazendo um bom processo de sondagem inicial, você consegue ter informação para essa venda e para momentos futuros para realizar vendas para esse cliente. E agora a gente vai para a apresentação, né? O que vai ser a apresentação?
você até aqui, você já identificou o que a pessoa precisa, o que ela quer, né? Você já tem uma boa noção do que é a necessidade dela. Então, eu trago o exemplo de corretor de imóveis. Tem 2 imóveis aqui. Lá no processo de sondagem, quem já fez compra de imóvel, já teve contato com corretor ou é corretor, sabe que o processo de sondagem deles é bem detalhista. Eu morei numa cidade que tinha muito... Nossa, mas era assim, o mercado imobiliário era muito forte. Chovia corretor naquela cidade. E como eles são... chegam a ser enxeridos de tanto que eles querem saber na hora de encontrar o produto ideal para você, a casa ideal para você. Então, o que o corretor vai perguntar, por exemplo? Você tem filhos, né? Você gostaria de mais espaço? Você tem veículos, garagem coberta? Você quer mais privacidade? Você gosta de uma casa mais arejada? Qual valor você está disposto a pagar no imóvel? É uma das questões que o corretor traz, porque imóveis variam, né, muito os valores, então isso já vai dar uma seleção e uma noção para o vendedor do que o cliente dele está precisando. Você vai perguntar se ele tem preferência por um imóvel de um piso, de 2, 3 andares, porque, por exemplo, se for uma pessoa mais idosa ou se morar com pessoas mais idosas, provavelmente vai ter necessidade de um único andar, né? Então, você vai reconhecendo tudo isso lá no processo de sondagem e trazendo para cá. Escolha as características certas para associar com o benefício percebido na sondagem para o teu cliente. O que é a diferença de característica e benefício? Aí eu trago um exemplo mais diferente ainda aqui, que eu gosto de trazer exemplo e um pouco de cada, que vai que eu acerto o negócio de vocês, né? Característica de um martelo de carpinteiro. Característica vai ser o aspecto típico de um produto ou de um serviço, seja do que ele é feito, onde é feito, cor, tamanho e o material utilizado. E o benefício é a vantagem exclusiva proporcionada por aquele produto ou serviço. O benefício vai estar ligado à característica e a gente pode dizer que ele é um ganho que se obtém em possuir aquela característica, em comparação a não possuí-la. Então, benefício é aquilo que você tem de ter aquela característica, você ganha de ter aquela característica. No martelo de carpinteiro, por exemplo, o fato de um martelo ser cromado. O cliente não está interessado em comprar um martelo porque ele é cromado. Ele está interessado em comprar um martelo porque o cromado tem resistência ao desgaste. Então, o que ele está comprando? A resistência ao desgaste e não o cromado. Eu sei que às vezes parece confuso da gente entender isso, mas é importante porque se você parar para pensar o porquê que você compra um produto X e não um Y, né? Você vai acabar entendendo e associando que você comprou aquilo pelo benefício que ele te trazia e não pela característica. Apesar de que um está relacionado com o outro. Outras características que pode ter, né? Um tamanho, peso, formato do cabo, que facilite empunhadura, manuseio, enfim. Deu para ficar claro, eu acho que essa associação de característica e benefício de um produto. Por que é importante a gente ressaltar os benefícios? Mostrar as características e ressaltar os benefícios. Daí também tem coisas que são interessantes da gente tomar cuidado no momento de apresentação. Utilizar palavras que não sejam negativas. Utilizar palavras positivas. Ou seja, é melhor você dizer imperdível. Essa compra está imperdível, porque o preço está excelente, né? Essa compra está imperdível, porque esse martelo é muito resistente. E não dizer, não perca a oportunidade de comprar esse martelo. Ou troque, né? O não demore pelo aproveite. O não esqueça pelo lembre-se
de que, lembre-se de que é os 5 últimos produtos que nós temos na loja. Então, aí você já ativa um gatilho, que é o gatilho de urgência e de escassez, né? Nossa, eu preciso comprar agora porque está acabando. E detalhe, não utilize o gatilho de urgência e de escassez sem elas realmente existirem. Porque se você estiver sempre usando o gatilho de escassez e a escassez não for real, as pessoas percebem isso e você vai perder credibilidade com o teu público. Então, fale o que o cliente quer ouvir sem dar a impressão de que está pressionando ele a comprar. Conquiste o sim dele antes mesmo dele dizer sim. E para isso existem algumas técnicas também, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente precisa buscar fazer quando está em contato com o cliente é distrair o racional e o emocional dessa pessoa. Você dá uma distração para esses dois, para que eles não identifiquem a estratégia que você está utilizando de venda com elas. Né? Toda pessoa tem o emocional e o racional trabalhando ligado ali numa conversa contigo. Então, dê motivos para distrair eles, para que você consiga negociar com essa pessoa mais livremente, mais abertamente. É um pouco difícil de entender, e daí eu aconselho vocês a entrar mais a pegar um curso pós esse curso, né? Depois desse curso, pegar um curso aí de neuromarketing, é um bagulho bem legal, assim, é um assunto bem legal e é um tema que eu quero me aprofundar, conhecer bem. Como eu já falei para vocês, eu quero conhecer bem de persuasão, quero aprimorar minha persuasão, porque eu acho que é muito importante dentro do mundo dos negócios, né? Essa técnica de emprego de palavras positivas vai trazer uma percepção de decisão espontânea do teu cliente, ou seja, você vai conquistando esse sim antes mesmo dele dizer sim. E por que alguém diz sim para você? Por que alguém aceita, né? Porque você alinhou as necessidades dela com os benefícios que você tem para oferecer. Então, isso é alinhamento de visão. Você alinha o que alguém precisa com o que você tem, você junta e você mostra para aquela pessoa que na vida dela é melhor para ela ter aquele produto ou aquele serviço do que não tê-lo. Então, você não precisa chegar diretamente falando esse tipo de coisa, né? Claro que você vai desenvolver com o tempo técnicas de se apresentar para alguém. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer é ultrapassar, né? Digamos assim, distrair esses dois, o emocional e o racional, para que a pessoa consiga dizer o nosso sim ali. Por quê? Ela vai dizer sim, porque ela vai entender que aquela venda não é bom para você que está vendendo para ela. É bom para ela. Ela precisa entender, o nosso cliente precisa entender que aquilo que você está oferecendo não é porque você quer vender, é porque faz bem para ele adquirir aquilo que você tem para oferecer. E tem gente, né, que acaba comprando da gente simplesmente porque elas compram porque a gente representa uma autoridade para elas. Por exemplo, influencers digitais, pessoal que trabalha mais com a internet mesmo, ou quem já tem um posicionamento forte de mercado, um nome forte em relação do produto e serviço que trabalha, as pessoas tendem a conhecê-lo e dar mais credibilidade ao que ele diz. Porque ao longo do tempo ele já foi demonstrando que aquilo que ele diz, ele cumpre. Então, se a pessoa que diz o que fala e cumpre, né, se ela falar e cumprir, e for demonstrando isso ao longo do tempo, demonstrando conhecimento, demonstrando autoridade, a hora que essa pessoa disser que tomar o H2O é mais saudável do que tomar o Sprite, ou, né, outro exemplo aí que a gente possa pensar, a pessoa que está ouvindo, ao longo do tempo, ela já construiu uma percepção de que a outra tem tanto conhecimento daquilo que ela acaba abraçando aquela ideia e adquirindo
aquilo que a pessoa, que a autoridade demonstrou que era o ideal para ela. Então, o negócio é a gente mostrar para os outros que aquilo que eles estão adquirindo de nós é mais vantajoso para eles, é melhor para a vida deles. E aí a gente vai finalizar a apresentação informando as condições de compra, que é preço, forma de pagamento, prazo de entrega. E com isso surgem as objeções. As objeções são problemas que o nosso cliente enxerga na hora de adquirir um produto. E aí a gente precisa ver essas objeções como um sinal de compra. Lembra que eu falei? Ver como interesse do cliente em adquirir aquele produto, aquele serviço. Se ele está em dúvida, é porque ele tem interesse. Vamos pensar assim, que é melhor até para a gente, para nossa autoconfiança na hora de se posicionar numa venda. E aqui a gente usa a habilidade da empatia. Por quê? Porque ele vai trazer objeções. E se forem objeções que você não consegue contornar, você precisa ser empático na hora de explicar o porquê não dá para contornar aquilo. E em outros momentos também precisamos ser empáticos. Na verdade, durante toda a venda a gente precisa ser empático. Só que aqui é um pouquinho mais forte. Por exemplo, alguns clientes vão fazer objeções dizendo que a compra não justifica para eles e é mais do que eles necessitam. Ou que o preço não vale, por mais que eles tenham gostado do produto. Daí aqui a gente já viu que se eles enxergaram que o preço é maior do que o valor, é porque você não criou valor, ainda não agregou valor ainda suficiente para conquistar aquele cliente. Ou que algo custe mais do que podem gastar. Aqui, cuidado, porque tem clientes que realmente têm este problema de custar mais do que eles possam gastar, e não é legal você vender, ou sei lá, enfiar uma casa e, vamos pegar o exemplo do corretor, enfiar uma casa de $500 mil para alguém que recebe um salário ali de 5 mil, de 4 mil. Não pode ser que, se essa pessoa tiver uma reserva, ok. Agora, se não couber no orçamento dela, ela vai ficar apertada, vai ficar enrolada com aquilo. Ou, vamos pegar um exemplo menor, né? Não precisa ser uma casa, né, Júlio? $500 mil, puxa vida. Ou custa mais do que ela pode gastar? Um celular, convencer a pessoa a sair da loja com um celular de $5 mil, sendo que a condição que ela tem atualmente é adquirir um produto ali de 2 mil. Eu falo que o meu celular custa R$1.000. Tô pouco me ligando para isso. Mas vender para pessoas que não têm condição de comprar, não estou falando para excluir, né? Não me interpretem mal, pelo amor de Deus. Mas eu digo assim, se você atochar alguém, né, falando bem rudemente, com uma venda que não está no orçamento daquela pessoa, ela vai se sentir mal posteriormente, apesar dela passar por aquele momento de euforia, depois ela vai se sentir mal e vai ter uma experiência ruim contigo, vai te associar a uma experiência ruim. Ou outra objeção pode ser que o produto não possui as características que essa pessoa busca, não tem as características que ela deseja. E as objeções, elas vêm com duas origens: o medo de assumir riscos ou a falta de alinhamento às necessidades. Lembra que eu falei que a gente conquista o sim através de alinhamento? Né? Alinhamento de visão? Por exemplo, um relacionamento, um casamento. Duas pessoas ficam juntas, né? É um exemplo bem prático de dia. Duas pessoas ficam juntas porque elas têm alinhamento de visão. Se elas não tiverem alinhamento de visão, elas não vão durar muito tempo juntas. Não vai fazer sentido elas permanecerem juntas. Agora, enquanto elas têm a mesma visão, faz todo sentido elas ficarem juntas, porque elas estão buscando benefícios e solucionando problemas com o mesmo alinhamento. Quanto aos riscos, o que pode ser medo de assumir riscos? Condição de pagamento, funcionamento do produto, novas tecnologias. Então, como que a gente vai criar valor para contornar essas situações? E quanto às necessidades? Dúvidas sobre o manuseio, falta de informações sobre as características e benefícios,
e até o resultado negativo ali na equação custo-benefício. Então, para isso, a gente tem que ter sempre alternativas. Por exemplo, se a objeção que veio é eu não quero essa marca, você pode ter a alternativa de perguntar para essa pessoa: e quais marcas que você gostaria? Eu tenho mais marcas para te oferecer. Se tiver, né? Por exemplo, vamos pensar aí numa loja de departamento, por exemplo, onde vende lá baterias de carro. Quais as marcas que tem para oferecer para essa pessoa? Estou com pressa. Qual o tempo disponível que você tem para a gente negociar? Estou sem cartão. Qual forma de pagamento você possui? Então, aqui tem algumas perguntas. Eu vou mandar os slides para vocês, fiquem tranquilos, com essas objeções e possíveis alternativas que a gente pode utilizar para contornar essas objeções e conduzi-los para o final, digamos assim, para o fechamento da nossa venda. Dentro da solução, lembra que a gente falou que tem que ser empático? Então, escute o teu cliente, escute tudo que ele tem para dizer. Depois de escutar todas as objeções dele, você vai concordar para mostrar para ele que você ouviu ele, que você compreendeu a objeção dele, e daí você pode entrar aqui com um novo processo de sondagem, fazendo perguntas para melhor encaixar o produto ou o serviço para ele novamente, demonstrar que você está prestando atenção nele, que você está querendo servir ele, e argumentar, por fim, a objeção que você identificou, reafirmando as características e os benefícios daquele teu produto ou do teu serviço que estejam associados com as necessidades e o problema desse cliente. Repetir os argumentos apresentados para contornar as objeções e indicar a compra mais coerente na sua opinião. Quando você faz isso? Quando o cliente te perguntar, na tua opinião, qual que você preferir? Então, nessa hora, repete os argumentos. Não é ficar repetindo igual um papagaio, né, gente? Vamos ser sinceros. A língua portuguesa aí tem diversas palavras. A gente pode usar uma boa combinação delas para dizer de formas diferentes, né? E indicar qual a compra que você realmente acha que é mais coerente naquela situação para aquele cliente. Não faça isso pensando na tua comissão como vendedor, no teu faturamento. Não. Faça isso pensando no teu cliente, né? Por quê? Se ele for bem atendido, se ele se sentir acolhido por aquele negócio, ele volta a comprar contigo. Eu lembro aqui muito bem do dia que eu fui comprar a minha cama e eu tava com muita pressa para comprar minha cama, porque assim, a minha pressa é que eu precisava de uma cama, logo que eu vim para Guarapuava, então assim, eu tinha que comprar no dia a cama. E eu precisava que eles entregassem no dia, e era um sábado, e aí eu saí nas lojas loucamente atrás de alguém que tivesse uma cama para me oferecer. E aí, nossa, a maioria das lojas não entregava ou cobrava taxa de entrega e não conseguia dar garantia de quem entregar. E aí, tipo, o povo não conseguia identificar que eu estava com pressa e queria ficar mostrando opção, mesmo tendo dito que não conseguia entregar no dia. E aí, nossa, aquilo foi me dando muita ânsia, porque eu tinha pressa em resolver o meu problema. Eu precisava resolver aquele problema no dia. E aí foi quando eu entrei numa loja aqui, em Guarapuava, e um senhor de acho que uns 50 anos, mais ou menos, acredito que esse senhor já tenha bastante experiência em vendas. Ele veio na minha direção, logo que eu entrei na loja, assim, eu olhei para ele, ele me olhou, assim, eu vi que ele estava me olhando, e ele já veio na minha direção, perguntou como que ele podia me ajudar. Eu disse, eu preciso de uma cama assim, que entregue hoje, que seja tal valor, até tal valor, e assim, assim, assado. Daí ele disse, beleza, tem preferência por tamanho, por cor, por alguma coisa? Eu disse, quero esse tamanho. Cara, ele foi muito ágil no atendimento. E ele, assim, ele conseguiu identificar direto tudo que eu precisava, apesar de que eu já cheguei trazendo várias informações para ele. Ele já mostrou, eu tenho essa aqui disponível no estoque, eu tenho essa e essa. Qual que você quer?
por qual você tem mais interesse. Eu posso te entregar hoje, até tal hora, e eles eles deixam dentro do teu quarto a cama. Cara, foi uma das compras assim, de alto valor mais rápidas que eu tive na minha vida. Porque eu acho que eu não levei 10, 15 minutos para fechar essa compra. Foi muito rápido. Foi tipo, eu entrei, ele mostrou o que eu precisava, ele identificou o que eu precisava, eu escolhi e eu tinha pressa. Naquele dia eu tinha pressa. Então, se algum dia eu precisar, de novo, de um produto que seja de mobília ou de eletrodoméstico, eu vou voltar nessa loja e vou pedir para ser atendida por esse vendedor, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Por quê? Porque ele entendeu o que eu precisava naquela hora muito rápido. Ele conseguiu fechar uma venda comigo muito rápido e conseguiu atender as minhas necessidades. Ou seja, ele não ficou ali, não precisou criar como é que eu vou dizer? Não precisou me enrolar igual os outros tentaram me enrolar, né? Ele identificou tudo que eu precisava e resolveu tudo que eu precisava. E as minhas objeções também ele atendeu. Claro que um pouco foi sorte dele ter a disponibilidade ali do que eu precisava, mas foi boa. A jogada de negócio dele eu achei muito boa e realmente o que ele me prometeu no produto cumpriu e eu tenho hoje cama para dormir, tive cama para dormir naquele dia, salvou meu dia. Então, escute tudo que o teu cliente tem para te dizer, porque eu cheguei lá com uma pilha de informação, ele me escutou, ele concordou, ele entendeu, ele me fez as perguntas que faltaram para ele e ele me mostrou o que ele tinha para me oferecer que atendia a minha necessidade. Isso a gente conquista com treinamento e tempo, né? Você vai treinando, você pode fazer um curso de vendas, ou você pode ir no dia a dia se aperfeiçoando com isso. Fechamento é a hora que a gente vai fechar a venda, né? Vai encerrar a venda ali, e a gente sempre tem que encerrar uma venda procurando iniciar uma parceria. E muitos profissionais têm dificuldade nessa etapa. Assim como já na etapa ali de objeções, já aparecem os problemas porque não sabem contornar, aqui ainda um pouquinho mais. E eu vou trazer para vocês 5 técnicas de fechamento que a gente pode utilizar. Lembrando, a gente está analisando o nosso consumidor desde a hora que ele entrou no estabelecimento, desde o primeiro contato que ele teve com a gente, seja por WhatsApp, por ligação, como for. A gente já está reconhecendo o comportamento dele desde lá. Então, a gente já consegue, quando chegar no momento de fechamento, descobrir qual a técnica que a gente pode utilizar para fazer esse fechamento. E aí existe a do único obstáculo, a da suposição, a da imposição, a da preferência e a de alternativas. A de único obstáculo é quando a outra parte concorda com tudo, menos com um ponto. Então, é único obstáculo. Só não gostei de um ponto. Você vai chegar e vai perguntar para esse cliente, né? Esse é o único motivo pelo qual a gente não está fazendo negócio? Eu já vi vendedores fazerem essa pergunta e geralmente eles fazem essa pergunta para o meu pai. Ele é o tipo de consumidor que os vendedores identificam o único obstáculo. E eu não sei ainda por quê. Não há mais nada que você apresenta dúvidas em relação ao nosso produto? Então, a solução para esse único obstáculo é propor a realização da concessão mediante o comprometimento do cliente em fechar a venda com base no atendimento da sua solicitação. Quero comprar a cama, né? Vamos pensar lá no exemplo da cama. Quero comprar a cama, mas ela só tem na cor roxa. E eu quero uma cama preta. Quero uma base de cama preta. Então, o único motivo pelo qual a gente não está fazendo negócio é a cor. Se for esse o problema, eu me comprometo em conseguir a cama preta para você, desde que você feche o negócio comigo agora.
sempre observe o tipo de cliente que você está lidando e o tipo de técnica que você pode utilizar. Isso vai depender da abertura que ele vai trazer para ti. Então, esse você concede o obstáculo que ele trouxe, mostrando para ele que você está disposto a negociar, desde de se comprometer, de negociar, se comprometendo, desde que ele se comprometa da mesma forma contigo. A suposição é o supor e assumir, né? Você age como se outra pessoa já tivesse concordado com a venda, mesmo que ela não tenha declarado isso para você ainda. Então, você se dirige a esse cliente como se a venda já estivesse realizada e estivesse encaminhando para formalização. Então, vamos fechar o negócio hoje às 4 horas da tarde, pode ser hoje às 4 horas da tarde para a gente assinar a papelada. Às vezes o cliente nem disse ainda se vai ficar com o produto, né? Que seja lá uma casa, assinar um contrato, vamos pensar numa casa. Ou num serviço de consultoria, por exemplo. Vamos assinar um contrato, ou de advogado, né? Antes mesmo da pessoa confirmar, se for um cliente com uma abertura maior, você já pode tratar ele, se arriscar com ele com essa suposição. Se você pode vir aqui às 4 horas da tarde para a gente assinar o contrato? A pessoa vai dizer sim, vai dizer não, vai. Geralmente, quando a gente utiliza dessa técnica, a pessoa já realmente está pronta para dizer um sim. Diz, às 4 horas eu posso, né? Imposição direcionada é outra técnica. E aqui você só vai usar ela se você tiver certeza que o teu cliente reconheceu o benefício de compra. Nessa técnica, você vai direcionar o fechamento da compra com base na contrapartida do cliente aceitar uma condição. Por exemplo, a gente pode entregar no prazo, se o preço for o de tabela. Se você quer um produto com o preço mais barato, você precisa esperar mais tempo. Eu lembrei aqui de uma coisa que aconteceu com alguns carros de luxo na pandemia, e eu achei até bacana esse assunto, porque durante a pandemia ficou tão escasso carro que, por exemplo, era mais barato você comprar um carro a prazo, um carro zero a prazo, do que comprar o carro que estava ali na loja. E hoje uma colega de trabalho minha falou isso. Eu não acredito que a empresa X lá está vendendo o iPhone mais caro, o da vitrine, do que o iPhone comprado novo, na caixinha. Eu disse para ela, o que aconteceu na pandemia, foi isso. Existem casos que têm acontecido bastante assim, ultimamente, com alguns produtos. Então, um exemplo aí do celular, um exemplo do carro. E aí teve gente que comprou, né, carro lá para 180 dias, que era o prazo que eles estavam entregando, meio ano. A época que eu estava trabalhando dentro de umas concessionárias, realmente, você fazia compra para receber o carro meio ano depois, um ano depois. E aí, para você tirar o carro da loja, por mais que fosse de mostruário, era mais caro do que você comprar o zero que ia vir depois, simplesmente pelo fator de você ter a pronta entrega para pegar na hora. Então, se um exemplo, a gente pode te entregar aí à vista, né, na hora, desde que o preço seja esse. É um tipo de uma tática, uma técnica de negociação. E daí as últimas duas que eu trago de exemplo, claro que existem mais técnicas de fechamento, mas aqui eu trago 5 para vocês. De preferência singular. Quando o cliente quer o seu produto por motivos de exclusividade, de algum benefício, ou alguma coisa assim, ele realmente quer aquele teu produto. O que você vai fazer nessa hora? Você vai concordar, vai elogiar a escolha dele com sutileza, não é ficar babando o teu cliente, né? E vai proceder para o fechamento da compra. É bem mais simples esse tipo de situação, porque o cliente ele quer aquilo que você tem. Ele deixou claro que é aquilo que, que você quer, então você vai conduzir já para o fechamento e pode aproveitar a situação ali para vender
um extra, digamos assim, né, que acompanha esse produto ou serviço que ele está adquirindo. E, por fim, é de alternativas controladas, que é aquela em que o cliente está em dúvida, ele quer o produto, mas ele está em dúvida entre 2 ou mais produtos, e daí pode ser 2 ou mais produtos teus, ou 2 ou mais produtos que um seja teu e o outro dos concorrentes. Você propõe concessões como alternativa para fechamento e pergunta qual das duas é a preferida do cliente. Você compara os produtos ou serviços. Você diz, ó, esse aqui traz isso de benefício, esse traz isso de benefício. Esse tem esse problema, esse tem esse problema. Para você, o que faz mais sentido? Para você, o que é melhor? O que você acha que vai resolver melhor o teu problema? Então, né, a pessoa vai escolher uma das propostas e você vai estar conduzindo esse fechamento. Sempre pensando que você fecha uma venda iniciando uma parceria. A gente vai falar sobre pós-venda. E é um dos diferenciais em vendas, né?